Olá, bom dia, Pastor Silvio aqui. É um prazer novamente estar com vocês na Escola Bíblica Dominical de Haver Chamar, a convite aí do nosso grande Pastor Jacques. Hoje nós vamos dar sequência falando do Sermão da Montanha em Mateus capítulo 6. Eu vou estar usando aqui a minha Bíblia, alguns estudos, para que a gente possa dar sequência aí nesse estudo de hoje. Ok? Vem comigo, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6. Lembrando que hoje ainda nós temos culto em Haver Chamar, logo em sequência a Escola Bíblica, esse culto maravilhoso de domingo. E logo mais também às 18 horas também temos um culto em adoração e louvor ao nosso Deus. Ok? Não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor. Já abriu sua Bíblia aí? Então vamos acompanhar hoje Mateus capítulo 6. Estamos falando do Sermão da Montanha. Foi quando Jesus ali ajuntou grande porção de pessoas ao seu redor. E como o pastor Jacques já disse no domingo passado, provavelmente ali em alguma montanha na região de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade ali costeira, tinha portos, uma cidade bem rica na época. E provavelmente também uma das cidades ali que Jesus sempre passava pregando ali o Evangelho, ok? Mateus capítulo 6, nós vamos falar de bastante coisa legal aqui, importante, né? E começa falando da ajuda aos necessitados. Eu vou ler aqui uma parte do texto, que vai de Mateus 6, 1 até o 4, tá? E nós vamos discorrer aqui sobre o assunto. Acompanhe comigo. Mateus 6, verso 1. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, verso 2. Quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Verso 3. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê que é feito em segredo o recompensará. Olha, você pode notar agora, a partir dos próximos textos de Mateus, capítulo 6, que o assunto muda, mas o cerne do que Cristo está querendo passar para a gente aqui, praticamente continua da mesma forma. Tanto falando de oração, quanto de esmola, quanto de jejum, vai seguir na mesma linha. O propósito aqui, e aí eu vou recorrer aqui aos estudos, é que ao Cristo ensinar a sermos caridosos, dar esmolas, né, que isso não seja objeto de publicidade pessoal. Ao ajudar, devemos fazê-lo da forma mais sincera. E tudo que a gente pega na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, e inclusive, né, os ensinamentos de Cristo, dá e encaixa perfeitamente para que a gente possa fazer isso acontecer nos dias de hoje. Não pense você que, por mais que Jesus disse essas palavras aí há 2000 anos atrás, que isso não se encaixaria nos dias de hoje. E no decorrer de hoje dessa escola bíblica, você vai perceber que parece que Cristo estava falando para a gente. Como que hoje está acontecendo, né, nos dias atuais, e como que cada uma dessas situações aqui, ajudar o necessitado, né, dar esmolas, orar, né? A gente precisa a todo tempo estar aí buscando ao Senhor em oração, fazer jejum, como é difícil nos dias de hoje, né? O cotidiano, a luta aí do dia a dia, né? Basta cada dia o seu mal, a cada dia a gente matando um leão. Como tem sido difícil a gente encaixar essas coisas, né, que Cristo ensinou, mas perfeitamente a gente vai enxergar aqui nos textos que a gente vai ler aqui juntos hoje,
que Cristo parece estava falando para a gente. Parece que ele montou na nave do tempo ali, né? E estava vendo os dias de hoje. Vamos lá, o Senhor Jesus Cristo dá instruções precisas para a oração. A gente vai ver aqui. Não devemos orar para mostrar que oramos. A oração é algo de intimidade com Deus. Jesus pega uma palavra pesada aqui, né? E comparando aos hipócritas daquela época que oravam em pé nas sinagogas. Então, ele ensina aqui como orar, e mais para frente a gente vai ver aqui a oração do Pai Nosso e como deveria ser essa oração, não que isso se tornasse, né, o que a gente chama hoje de uma reza, de algo, um script que você deveria ali repetir, não é isso que Cristo está querendo passar aqui para a gente, mas na oração do Pai Nosso deveria que os discípulos entendessem os princípios, né, encaixados ali em cada parte da oração, para que eles pudessem fazer as suas orações pessoais. Cada pessoa hoje, né, tem os seus problemas pessoais, e o interessante é que Deus quer que você fale, verbalize com Ele tudo que você está em necessidade. Né? Cada pessoa tem a sua necessidade, as suas próprias fraquezas. Então é importante que cada um, né, se derrame, se despeje na presença de Deus, falando aí das suas necessidades, seus problemas. Ok? O Senhor Jesus Cristo nos dá essas instruções na oração, e dá para entender perfeitamente no texto que não é legal, né, você expor essa intimidade aí com voz de trombeta. Não que, vamos deixar bem claro aqui, o texto de forma alguma está falando que é proibido você orar em voz alta na igreja, o pastor pediu para alguém se levantar em oração, então não posso, porque o certo é eu orar lá no meu quarto em secreto. Não. Na verdade, o texto aqui, a ideia que Cristo está querendo deixar bem claro é que você não tem que mostrar que você é mais santo do que uma outra pessoa, do que um outro crente, do que um outro irmão, porque você ora com palavras bonitas, bem colocadas, né? Não é essa a situação, ok? Então, orações repetidas não surtem maior efeito. Repetir orações prontas diversas vezes não é sinal de fé, mas de incredulidade, né? Se por muito falar para muitas pessoas, eu serei ouvido. Não, na verdade isso soa no coração de Deus, né? Nos ouvidos de Deus, se é que Ele vai ouvir orações repetidas, como incredulidade. Né? Se a pessoa está falando a mesma coisa sempre, é porque ela não está acreditando que na primeira vez ela foi ouvida. Ok? Jesus ensina seus discípulos a orar. Eles apresentam a oração modelo do Pai Nosso. A intenção do Mestre não era que os discípulos repetissem continuamente o Pai Nosso. O desejo de Jesus era que seus discípulos observassem, né, no Pai Nosso os princípios da oração ideal. Okay? Da mesma forma, Jesus ensina que o jejum deve ser acompanhado de discrição. Então, como eu disse lá no início, tudo que ele vai falar aqui em Mateus capítulo 6, tanto da ajuda aos necessitados, quanto à oração, que mais? Quanto ao jejum, né? Depois vai mudar ali para tesouros no céu, mas esses três assuntos, ele praticamente ele fala a mesma coisa. O assunto muda, mas o cerne da questão é a mesma, né? Quando você for fazer jejum, você não deve estar ali fazendo com que o seu rosto fique desfalecido, para mostrar para as pessoas que você está fazendo jejum. Eu me lembro bem que quando eu converti, a minha mãe ainda não era cristã, e eu comecei a fazer jejum, né, tomar isso como um hábito. Eu tive alguns probleminhas, até porque quem fazia o almoço, né, na minha casa era minha mãe. Então, filho, por que você não vai comer? Então era meio que difícil estar explicando para ela no início, mas depois ela, mesmo sem ainda ter convertido, ela foi entendendo, né, e respeitando isso, né? Ela foi guardando isso para si e não passou isso para os meus outros irmãos, para quem estava à minha volta ali, né, à nossa volta, que eu estava fazendo jejum. Então o jejum era entre eu e Deus, e minha mãe que sabia que, né, por ela estar fazendo comida, né, preparando ali o almoço, que eu estava fazendo jejum. E a mesma ideia aqui é que você não crie trombeta, crie alarme
para que você mostre que você é mais santo que os outros. Então o jejum, tanto o jejum quanto o da esmola, o texto aqui ainda é bem específico e é bem conhecido, que a sua mão direita não saiba, né, o que a sua mão esquerda fez. Eu não sei se está nessa ordem, ou a esquerda não sabe o que a direita fez. Por exemplo, muita gente no sinal de trânsito, eu rodo muito de carro, né? Então, assim, sempre que eu posso ajudar alguém, eu ajudo, né? Mas eu não preciso estar ali buzinando, traz aqui, me dá 2, me dá 3, né? Para mostrar que eu estou ajudando. Não, com discrição você vai ali, ajuda, dá a sua esmola, enfim. Outro dia mesmo eu estava de carro e estava para passar em cima de um pedaço de ferro que ia furar o meu pneu. E nisso estava passando um senhor com a carroça puxando entulho, puxando material de reciclagem. E ele foi, para aí que você vai acabar furando o pneu. Ele largou a carroça dele, pesada, tudo, e foi lá e tirou aquele objeto ali que poderia cortar o meu pneu. Eu, sem pensar 2 vezes, eu falei assim, você já almoçou? Não. Então, tirei um valor ali, não precisa falar, mas um valor que eu sei que não é aquele trocadinho, né, que sobra. Não, eu sei que poderia almoçar bem. O moço saiu dali super feliz. Então, assim, quando você realmente quer ajudar alguém, você não precisa nem esperar que essa pessoa te peça algo, né, como um pedinte, como um mendigo ali. Mas isso tem que brotar ali do seu coração. E esses 3 assuntos aqui, que na verdade o centro é o mesmo, de você não fazer trombeta, o que Cristo está querendo dizer para você, para mim, é isso. É você fazer tudo isso de coração. Seja na oração, faça de coração. Despeje o seu coração ali, todos os suas mazelas, os seus defeitos ali com Cristo. E em secreto, que ele vai te recompensar em secreto. Quando você for fazer o jejum, faça você e Deus, até porque quem vai ser abençoado é você. É você que está fazendo o jejum. Então não faz sentido nenhum você estar mostrando para as pessoas que você está fazendo o jejum. E também, quanto a ajudas necessitadas, é isso, a oração e o jejum. Ok? Vamos dar sequência aqui. No texto, vem falando agora, em ordem aqui, sobre os tesouros no céu. Então está lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulam para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração. É muito forte isso, né? E principalmente a gente vivendo num mundo, né? E inclusive num país capitalista, são palavras duras diante de uma sociedade que olha para o seu próprio umbigo e a todo custo, a todo momento, tem até uma frase que ela é muito pertinente, que fala assim, dinheiro é tempo, né? Meu tempo é dinheiro. Então, numa sociedade assim, onde que tempo é dinheiro, né, e a gente está remindo o tempo para que a gente possa alcançar mais dinheiro, né, para que a gente possa juntar, seja aí fazendo seus investimentos, ou, né, seja eles palpáveis ou digitais, né, na era de hoje. Mas a verdade é que a maioria das pessoas estão em busca de uma qualidade, né, de vida maior ou melhor, né, em relação a finanças. E isso é errado de maneira alguma, até porque a gente poderia pegar outros textos, né, o próprio Cristo ensinando ali a parábola dos 10 talentos, mas o que ele está querendo dizer aqui nesse texto de Mateus capítulo 6, e emendando aqui, daqui a pouco a gente vai ver sobre as preocupações da vida, ele vai falar de um mal da sociedade hoje que é a ansiedade, né? Em paralelo a isso, a gente pega aqui os tesouros no céu. Se a gente está preocupado demais em fazer as coisas nessa terra para que a gente possa alcançar uma vida melhor financeiramente, qual o tempo, né, desse tempo que a gente dispõe, qual é a parte desse tempo que a gente dispõe que você, eu, nós tiramos para que a gente possa alcançar tesouros
lá no céu. Hoje a gente só enxerga de uma maneira palpável, digital, está juntando, acumulando dinheiro aqui na Terra. Tem uma história muito legal que fala de um senhor que ele tinha muito dinheiro aqui na Terra, né, antes de morrer, e tinha fazendas, tinha posses, né, e também era cristão. Só que era aquele cristão que só juntava e não repartia. E é aquele cristão também que era um pé na igreja e um pé no mundo, né? Sempre que tinha uma oportunidade ali, perto de outras pessoas, ele não se mostrava bem assim um cristão. Mas lá no seu subconsciente, de repente até por medo, não, eu sou cristão porque um dia eu tenho que ir para o céu. Beleza. Ele não juntou, ele não foi juntando tesouros lá no céu, mas ele juntou tesouros aqui na terra e não conseguiu repartir. Ok. Um dia ele morre. E quando ele morre, ele é recebido lá no céu. E lá no céu ele começa a andar com alguns anjos numa cidade, né? Claro que isso é uma parábola, é uma história, é fictício. Mas ele foi andando, e à medida que ele foi andando, os anjos foram falando com ele, né? Olha, aqui é tal bairro, né? Numa conjectura aí, numa comparação do que a gente entende hoje do mundo físico. Ele foi andando e os anjos falando, olha, aqui, vamos dizer assim, é a Savassi celestial, só casas enormes e tal. Aqui mora Abraão, aqui mora Jacó, aqui mora Moisés, José do Egito. É mesmo, é bacana demais. E ele só esperando, né, para saber onde é que era a sua casa. Aí eles foram passando, né, e ele pensando consigo, né, eu não posso morar aqui, por mais que eu tinha dinheiro lá na terra, mas esses personagens bíblicos, né, realmente fizeram muito, seus nomes estão escritos na Bíblia, meu nome não está lá na Bíblia, mas vamos lá, o que me aguarda, o que me espera? E à medida que ele foi passando ali, né, na avenida principal lá do céu, a qualidade das casas, né, vamos dizer assim, como se fosse um bairro nobre, foi só diminuindo. Então, ele foi passando até chegar na Coab Celestial, né? Via as roupas penduradas na janela, aquele negócio todo, para não falar, né, que o próximo seria uma favela, mas é aquele que conseguiu entrar no céu, né, salvo como que pelo fogo, e mesmo assim não chegou a hora dele. Foi terminando as casas e ficou só terreno baldio. Depois começou mato para todo lado. Foi quando acabou o asfalto e virou estrada de terra, e quando ele chegou num terreno baldio, só tinha alguns pedaços de pau e algumas lonas, não tinha nem a casa estirada, né, ou nem a tenda estirada, mas estava tudo ali para fazer. E ele chegou e o anjo disse, chegamos. E ele falou assim, chegamos aonde? Chegamos aqui na sua casa, né? E o anjo falando com bastante alegria, até porque ele entrou no céu, né? Mas ele, como assim? Como assim? Essa aqui é a minha casa? Essa aqui é a sua casa. Mas eu juntei tanto dinheiro a vida toda, eu morava num palacete, tinha de tudo, eu tinha empregados, tinha copeiros, né? Minha casa era toda climatizada, tinha os melhores móveis, tinha muitos carros. Enfim, eu era cristão, eu dava o meu dízimo, eu dava a minha oferta, né? Como se só isso fosse suficiente, né? Mas o próprio anjo disse, olha, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. A gente constrói a casa aqui, né, dentro até daquele texto que Cristo diz assim, ó, não turbe o seu coração não. Pode ficar tranquilo, na casa do meu pai há muitas moradas. Mas o anjo disse assim, olha, a gente constrói a casa aqui para que você possa vir morar à medida do material que você manda lá de baixo, que seria ajuntar tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem, nem os ladrões roubam. Beleza? Então, eu acredito que essa comparação aí que eu fiz nessa história vai falar muito bem, vai dar para você entender muito bem a questão aí de ajuntar tesouros no céu. Só que ainda nesse assunto, lá no verso 23, fala assim, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Esse texto aqui também, formidável esse versículo, né? Um pouquinho antes aí no 22 fala que os olhos são a candeia do corpo.
Gente, nós estamos agora numa sociedade que o entretenimento é a bola da vez. Quem consegue entreter as pessoas mais, né, principalmente em redes sociais, principalmente na TV, são hoje as pessoas que mais têm dinheiro, né? Até aplicativos de vendas hoje virou entretenimento. A pessoa, ela naquela impulsão, né, de comprar, os aplicativos, principalmente os aplicativos chineses, né, que tem toda aquela parafernália de coisas que a gente nem vê no Brasil, baratinhos, né? Enfim, a gente vai passando e vai rolando e a gente quer ver as coisas ali que de repente a gente nem conhece e ficar ligado no preço. Eles estão tentando tirar o frete a todo tempo, é só hoje, é amanhã, é para acabar, é promoção, né? Até em relação à venda virou entretenimento. Sem dizer no tanto de plataformas que tem hoje streaming, né, na nuvem, como Netflix, como Amazon Prime e por aí vai, né? E cada dia vai surgindo uma ou outra para te entreter mais. Quem diria que, né, uma locadora de fita que a gente ia lá né, e locava ali 4, 5 fitas para passar o final de semana, que isso um dia iria acabar. Pois é, acabou. Essas pessoas, elas ficam o tempo todo estudando quais serão as próximas tendências para o futuro. E a tendência é essa. As fitas agora, né, os filmes agora estão dentro da sua TV. A internet hoje já não é mais problema. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O texto tá dizendo que se seus olhos forem trevas, ou seja, aquilo que você enxerga, aquilo que você está alimentando os seus olhos e da maneira que você enxerga o mundo, né, isso aí pode ser um veneno aí para a sua alma, ok? Então, lá em Salmos, se não me engano, está lá em Salmos, de número 100 alguma coisa, né? Não poreis coisas más diante dos seus olhos, se não me engano, 102, também paralelo a isso aqui, né? Não alimente, né? E o texto está dizendo que se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo estará em trevas. Agora, nós vamos partir para o finalzinho aqui de Mateus capítulo 6, que fala das preocupações da vida, e isso entra um assunto aí muito pertinente, né, que é a bola da vez hoje nos consultórios aí de psiquiatria, psicologia, né, que é a danada da ansiedade. É eu querer acelerar, trazer o amanhã para o agora. Eu tenho um negócio para resolver, eu já estou pensando nisso agora. Eu me preocupo, eu começo a me ocupar com isso antes disso acontecer, ou antes do dia chegar, né? Essas são as preocupações da vida. E o texto está lá em Mateus capítulo 6, a partir do 25, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Peraí, eu não tenho que preocupar com a minha vida? Tenho que preocupar com a vida do outro? Não, é isso que está dizendo aqui não. Nem com a do outro e nem com a minha. Ah, mas eu vou ser irresponsável? Não, o texto está querendo dizer aqui, Jesus, a gente vai dar sequência, e eu vou chamar bastante atenção aqui no finalzinho desse texto em relação a contexto. Não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer e beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Então o texto aqui dentro do contexto está dizendo que eu não preciso me preocupar no que eu tenho que comer e beber, nem o que eu tenho que vestir. Peraí, então Jesus está falando que eu não preciso trabalhar. Não. Ele está falando de ansiedade. Vamos seguir? Olha, não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? E aqui, até para, de repente, refutar essas pessoas aí, alguns pregadores da Bíblia, de internet, de TV, que insistem em dizer que a gente não vale nada, né, que glória a Deus que um dia Jesus morreu por nós, porque a gente não vale nada e não precisava fazer isso e tal. O texto deixa bem claro aqui, a gente, né, vai pegar depois para frente, o pastor Jacques vai dar essa sequência aí. Tem um outro texto que fala assim, o vosso Pai, sabendo que vocês são maus, né, falando de Deus, mesmo sabendo que vocês são maus, né, falando para a gente que é Pai,
a gente dá coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus que está lá no céu não daria, né, tudo que a gente pedir. Se seu filho pede um pão, você vai dar uma cobra para ele, um escorpião? Não vai, não vai. Então, nós estamos aqui para fazer as coisas boas para os nossos filhos, para os nossos parentes. Ok? Vamos lá. Verso 26 está assim: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Eu tenho certeza que você jamais viu um passarinho pousado, coçando a cabeça, pensando assim: vou ter dinheiro amanhã? Eu vou ter o que comer amanhã? Será que eu vou encontrar uns mosquitinhos para me bicar amanhã? Você não vai encontrar, não vai ver isso jamais. Porque Deus, Ele controla todas as coisas. E se Ele está dizendo isso aqui, que Ele alimenta um passarinho que não sabe de amanhã, que não sabe semear, que não sabe, né, o dia da colheita, mas não falta nada para ele, meu querido, minha querida, não vai faltar nada para você. Pode ter certeza, não vai faltar nada para você. Nós estamos hoje numa igreja muito abençoada. É só algum pastor lá dar o grito que alguém está precisando de alguma coisa, seja veste, seja comida, né, uma cesta básica, a gente está ali de prontidão para estar abençoando. E não é diferente, porque Deus está no controle e até nos instiga, né, nos abençoa para que a gente possa achar essas pessoas que precisam, que necessitam. Né? Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Meu querido, minha querida, não adianta. Sabe aquele problema que não tem solução? Então deixa ele ser um problema. Ele não vai ser resolvido. Se ele não tem solução, deixa ele continuando sendo problema. Não tem o que você fazer. Mas tem gente que se preocupa, né, com as coisas que ele tem que fazer, e mesmo que isso de repente não tenha solução, a pessoa adoece só pensando naquilo. Pegue esses pensamentos, leve eles cativos a Jesus Cristo, né, e descanse em Deus. Ok? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora na sua vida? Não tem jeito. Por que você se preocupa com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Espera aí. Jesus falando que o homem mais rico que pisou nessa terra, Salomão, o homem mais sábio, não se vestiu como um lírio do campo, um pedaço de mato. Pensa num negócio desse. E a gente está preocupando. E olha que o texto termina aqui dizendo que, olha, esse lírio vai ser amanhã arrancado, jogado no fogo e vai acabar. Vai ser queimado. E Deus não deixa o lírio do campo sem investimento, vai deixar a gente. Ok? Portanto, não se preocupe, dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vestir, pois os pagãos que corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem aqui, eu queria dizer em relação ao contexto, né, e muitos se perdem aqui, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não todas as coisas, como muitos aí falam. Né, o texto não está dizendo todas as coisas. Né, aqui não está falando de carrão, aqui não está falando de mansão, aqui não está falando de comida da melhor qualidade. Embora a gente tem texto que a gente pega lá em Isaías, né? Aquele que crê em mim e tal, vai comer o melhor dessa terra. Ok, maravilha. Mas esse texto aqui específico está falando, né, em seu contexto, de comida, é isso? E de vestes. Se você está preocupado com essas coisas, não se preocupe. Quem preocupa com isso são os pagãos. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. E estas coisas, que coisas? Casa, comida, roupa, né, vos serão acrescentadas. Ok? Aliás, nem casa, né? Está falando aqui de comer e beber e de vestir. Casa e comida. Ó, comida e roupa. E beber. Em paralelo a isso também, Paulo disse assim, tendo vocês o que comer e o que vestir, né, estejais com isso contente. É o que a gente precisa de muito pouco para viver. Só que nos dias de hoje, que
mostrar para as pessoas, principalmente através das redes sociais, é o que está em alta, né? E meu querido, eu vou até pegar gancho aqui, nessa semana eu ouvi aí um membro da nossa igreja, ele é bem estimado, falando sobre isso, né? Em relação a vender um mar de rosas na internet, nas suas redes, e que na realidade não existe. Você está vendendo aí para as pessoas, ou você que gosta muito das redes, está comprando das outras pessoas um peixe, né? Que não existe. As pessoas têm a facilidade, né, de vender na internet só a parte boa da coisa. Só a hora que ele vai lá na praia, né, tá lá com camarão, tá bonito, né, tá tomando ali a sua bebida, tá dando um mergulho, viaja daqui, viaja de lá, né, comprou um carro novo, foi Deus que me deu, enfim, só mostra a parte boa. Quem vai colocar as brigas, né, as discussões, né, ninguém coloca essas coisas. As dívidas, né? Beleza, adquiri o carro, mas e a dívida? Foi Deus que me deu mesmo? Ou seu nome está limpinho lá, o seu score está lá em cima porque você é uma pessoa certa, né? Então, primeiro é parar de vender uma imagem que realmente não existe, não é uma realidade. E melhor do que isso, é parar de comprar, né? Ficar o tempo todo aí se alimentando de redes sociais, que é muito fácil, muito fácil. Eu ver a vida dos outros ali, me alimentar da vida dos outros. E eu viver a minha própria vida. É aí que é o problema. As pessoas têm dificuldade ali, até porque criticar as pessoas, apontar os dedos, né? Apontar o dedo é muito fácil. Me parece que 1 Coríntios 11:31 diz assim: se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, 34 diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ok? Deixa eu ver aqui para a gente terminar essa palavra, aliás, esse estudo de hoje. Nós lemos aí em Mateus 6, a partir do 3, as obras de justiça e esmola. Jesus ensinando aí no 5, instruções sobre a oração do Pai Nosso, né? E ali, se você pegar a fundo, ensinando tudo ali, uns princípios, né, em relação a como você deve orar, como você deve exaltar o Senhor e como você deve pedir. E interessante lá no Pai Nosso, é um negócio, uma chavinha bem, bem curtinha que está lá, que a gente deixa passar por desapercebido, que é: não nos deixe cair em tentação. O próprio Cristo ensinando que a gente deve orar ao Pai para que a gente não deva cair em tentação. Você já orou hoje? Você acordou hoje e orou ao Pai pedindo para que você não caia em tentação nesse dia de hoje? Olha que se Cristo ensinou isso, é porque a gente precisa orar e pedir para que a gente não caia em tentação. Sendo que Ele mesmo, o pastor Jacques falou no domingo passado, que Ele mesmo foi ali tentado no deserto. E se o próprio Cristo foi tentado no deserto, e me parece que Lucas capítulo 4, verso 8 fala assim: e Satanás o deixou por tempo oportuno. Quando Satanás ele perdeu na palavra com Cristo, a Bíblia diz, o Lucas registrou que Satanás o deixou por tempo oportuno. Ele não descansou. Ele perdeu para Cristo lá na frente na cruz, quando ele expôs todas, né, as mazelas ali do mundo espiritual, a vergonha pública. Mas até lá, Satanás tentou de todo jeito, ok? Lá no 16, como a gente deve jejuar, a administração dos bens, a importância da perspectiva. E aí, por fim, a gente aprendeu sobre a ansiedade aí da vida, ok? Gente, muito obrigado, né? Que você tenha um domingo muito abençoado, que você possa vir hoje para a igreja com muita alegria no seu coração. O pastor Jacques ou um outro professor vai dar sequência agora no próximo domingo, falando ainda de Mateus, né, do Sermão da Montanha, que termina no capítulo 7. Tem muita coisa boa vindo por aí, não perca de forma alguma
a próxima escola bíblica que vai estar daquele jeito, tá? Muito conteúdo bom, muita comida boa aí para você se alimentar. Eu estou muito feliz, muito obrigado mais uma vez de poder ter participado aqui da escola bíblica. Você tenha um ótimo domingo, Deus te abençoe. Até lá!